Boa noite. Gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Amém? Amém. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem podem parecer certos aos seus olhos, mas o Senhor julga a verdadeira motivação do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem concedidos. Bem, antes de começarmos o sermão, gostaria de que fechasse seus olhos para que possamos pedir a Deus sabedoria e entendimento. Ó Deus, Santo e maravilhoso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua casa, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados para que possamos estar diante de Ti, Pai. Diante a isso, venho te pedir, Pai, sabedoria para que eu possa falar daquilo que entrou no meu coração, para que nesta noite entre no coração de cada um, Pai. Que o Senhor abra a mente de cada um para entenderem da Tua palavra e aplicarem no coração. É isso que te peço, Pai. Mas mediante a tudo já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Atualmente, um problema que sempre existiu, mas está sendo mais intenso nesses tempos, é o problema da ansiedade. A geração Z, que é a geração de 1995 até 2010, segundo os estudos, é a geração mais ansiosa, estressada e deprimida em relação às gerações anteriores. Por diversos motivos. Podemos ver a pandemia da Covid-19, podemos ver o uso das redes sociais e a má relação com ela. Nesse momento, as pessoas se encontram perdidas, buscando algo e a quem confiar, buscando um porto seguro. Nós, cristãos, temos esse porto seguro. Nós temos a Deus, que nós possamos nos apegar nele, nos acreditar nele. Mesmo que em diversos momentos da caminhada cristã, nós não nos apegamos a Ele, fraquejamos um pouco na fé e, querendo ou não conseguimos estar tão próximo dele. Mas, vamos voltar para o texto de Provérbios, capítulo 16, e a cada parte que eu vou lendo do versículo, vou falando um pouco para, querendo ou não, aplicar a palavra em nosso coração. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Desde pequeno, nós somos incentivados a planejar, a criar planos, a pensar no futuro para nós. Mesmo que esses sonhos não sejam alcançados por diversos motivos. Mas, um desses motivos que nos deparamos é que não seja a vontade de Deus ser realizada. E como cristãos, devemos orar para que a vontade de Deus seja a nossa vontade em nossas vidas. Diversas vezes, na caminhada cristã, quando a vontade de Deus não é a nossa, nós nos encontramos deprimidos, nós nos encontramos para baixo. E nesses momentos, nós devemos entender que a vontade de Deus é o melhor para nós. E devemos sempre buscar estar alinhada com ela. Principalmente para não se decepcionar com que a nossa vontade não seja realizada, mas sim buscar o Senhor, conhecer a Ele. Continuando o versículo 1, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Umas situações que acontecem no nosso dia a dia é a cada escolha. Sempre quando acontece alguma escolha em nossas vidas que precisa de uma decisão importante, sempre é bom a gente questionar a Deus, colocarmos em oração e pedir para que Ele faça a vontade dEle, pois sabemos que a vontade dEle é perfeita e amável para nós. Com isso, nós devemos sim buscar, querer saber a vontade de Deus. Devemos sim querer andar sabendo a vontade, mas diante de tudo, aceitar a vontade de Deus e não questioná-la. Seguindo adiante para o versículo 2, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Quando estamos tomando uma decisão, tudo pode parecer lindo, sem problema algum. Mas, nesse momento,
tem vezes que realmente não é a vontade de Deus que isso aconteça em nossas vidas. O caminho que nós queremos pode até não parecer ruim para nós, mas talvez não seja a vontade de Deus que isso se realize. Devemos aceitar, pois, como diz a continuação do versículo, Deus examina e julga a motivação do coração. Ou seja, aos nossos olhos, tudo pode parecer lindo, tudo pode parecer belo, tudo pode parecer sem problema algum. Mas Cristo conhece o futuro. Ele sabe qual seria as consequências do caminho errado. Conhece o erro que aconteceria conosco se tivéssemos escolhido outro caminho. Por isso, como dito anteriormente, devemos andar lado a lado com a vontade de Deus. Mas como vamos conhecer a vontade de Deus? Conhecendo a Ele. E como vamos conhecer a Ele? Buscando conhecer a palavra de Deus. Buscando a palavra, buscando oração e sempre indo atrás dele. Pois, como dito no começo, é necessário que em momentos de tribulações nós busquemos algo para nos apoiar. E algo que nós confiamos é em Cristo. Mas como vamos confiar em Cristo se nós não confiamos nele? É algo sem lógica. Nós devemos buscar Ele para conhecer Ele e aí sim conhecer a Ele. Deus conhece cada possibilidade. Então, não devemos ficar ansiosos ou estressados com o amanhã. Devemos cuidar do hoje. Isso não significa que vamos simplesmente deixar o amanhã desligado sem pensar em nada. Mas os problemas de amanhã não devem ser preocupados hoje. Devemos entregar na mão do Senhor e confiar que Ele fará o melhor para nós. Pois Ele fará a vontade dEle. Ele fará o melhor para nós. Mediante a isso, vamos pegar um exemplo. Quando vamos no Antigo Testamento, nós vemos o exemplo de Abrão. Quando não era Abraão, ainda era Abrão, o Senhor chama ele e pede para que ele saia de sua terra. O Senhor não fala para onde vai levá-lo, apenas pede para ele sair. Isso é um ato de Abraão confiando no Senhor. Mesmo sem ter a direção exata para onde ir, ele apenas confiou que o Senhor levaria para o lugar certo. Vemos mais um exemplo em Abraão, quando Deus pede para sacrificar o seu filho, Isaque. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, ele nem sequer questiona, ele apenas segue a palavra do Senhor, confiando que ele realizaria. Quando Isaque chega a questionar aonde está o cordeiro do sacrifício, é algo que ele fala que Deus vai propor, Deus vai entregar um cordeiro para ser sacrificado. Ou seja, Abraão sabia, confiou no Senhor, que o Senhor não iria matar o seu filho naquele dia. Vamos para o último versículo, o terceiro. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Muitas vezes pensamos que entregar apenas a nossa vida já é o bastante para Deus. Ou apenas uma vez. Não, devemos entregar a nossa vida constantemente. Todo dia temos que ter consciência de que devemos entregar, devemos voltar para Cristo, devemos lutar contra aquele velho homem que foi morto no batismo. Mas muitas vezes a gente só entrega uma vez e fica por isso. Mas não, o certo é a gente se entregar todo dia, entregar a nossa vida, mas além das nossas vidas, os nossos planos, os nossos futuros ao Senhor. Devemos entregar tudo que é o mais precioso em nós. O nosso futuro devemos entregar sem questionar, pois o Senhor fará o melhor para nós. Ele conhece o futuro e nos conhece também. E, bem, é bastante importante nós prestarmos atenção nesse versículo 3 do capítulo 16, pois diversas vezes nos deparamos com pessoas usando a má interpretação desse texto, colocando para a teologia da prosperidade, dizendo que basta apenas confiar no Senhor,
que todas as nossas vontades serão realizadas. Mas não é bem assim. Diversas vezes em nossas vidas, o Senhor pode realizar aquilo que queremos na nossa hora, mas Ele pode realizar na hora que Ele quiser. De igual forma, Ele pode simplesmente não realizar, fazer o melhor para eles. Como dito anteriormente, Deus conhece todos os caminhos. Ou seja, se apenas julgarmos a decisão do Senhor, seria errado para nós. E diversas vezes, esse caminho que trilhamos não é o caminho certo, é o caminho que nosso coração quer seguir. Bem, foi dito anteriormente pelo nosso diácono Alan, de que devemos guardar o nosso coração, de que devemos lutar contra a vontade. E é exatamente isso que devemos prestar atenção, de que os caminhos que nos deparamos talvez não seja o melhor para nós, seja aquilo que nós queremos, mas devemos todo dia entregar nas mãos de Deus o nosso futuro, a nossa vida, para sermos instrumento dele, seja agora ou no futuro. Guardando o coração, devemos fazer a vontade dele e não a nossa. Mas, infelizmente, diversas vezes em nossa caminhada cristã, nos deparamos com a gente pedindo para Deus fazer a vontade dele, mas pedindo para ele olhar o nosso coração, pedindo para ele fazer a nossa vontade, ao mesmo tempo de que nós não confiamos em Deus para que ele faça o melhor para nós. Devemos ter a convicção, a certeza de que Deus fará o melhor para nós de qualquer jeito. E por isso devemos entregar diretamente a nossa vida a Ele. De acordo com o que ouvimos, o que podemos aplicar em nossas vidas? Que a vontade de Deus é melhor para nós. Não devemos questioná-la ou tentar colocar Deus contra a parede. Ele conhece tudo e todos, conhece a intenção de cada um de nós. Sabe o que aconteceria com a gente se a gente tivesse escolhido outra coisa, se a gente tivesse escolhido outro caminho. E nós não devemos questionar Ele, ou recusar a vontade dEle, ou simplesmente ficar com raiva de Deus por conta disso. Pois devemos ter a plenitude do conhecimento de que Deus fará o melhor para nós sempre. Não devemos ficar questionando algo que não aconteceu, reclamando de algo. Ele cuida de nós e nos guarda. Como dito anteriormente, Ele tem o controle sobre nossas vidas. Ele nos protege e nos guarda sempre. Devemos sempre confiar nele, pois é Ele que nos conforta quando estamos aflitos e sempre está conosco. Ele é imutável e fiel à sua palavra. Por isso devemos confiar nele. Ele nos protege e devemos confiar a Ele os nossos sonhos, vontades e desejos. Tudo entregaremos a Ele, para Ele seja feita sempre a vontade dEle em nossas vidas. Bem, gostaria de encerrar esse momento com a oração. Feche seus olhos. Ó Pai, venho aqui te pedir, Pai, que o Senhor tenha tocado no coração de alguém, Pai, para que com diversos sermões não saiam daqui do mesmo jeito que entraram, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que tenham entendido, Pai, que possam confiar em Ti verdadeiramente, mediante as dificuldades, aflições e tribulações. Que o Senhor guarde cada um que esteja aqui, Pai. Em nome de Jesus.